Olá a todos, como é que estamos? Pessoal, esse é um vídeo normal, tá? Porque é muita notícia que chega, é muita informação, e a gente não pode deixar de dar vazão aqui à nossa liberdade de informação, à nossa liberdade de expressão e de comunicação, né? Então, lembre-se, esse vídeo é um vídeo comum, tá? Aquele vídeo que eu fiz anteriormente, né? Todas as guerras são guerras de banqueiros, faz parte de uma série, faz parte de uma playlist. Aquele foi a primeira parte. A cada 2 ou 3 dias vão lançar mais uma parte. Aquele foi o primeiro episódio. Aliás, o pessoal está gostando e está me elogiando, está me incentivando a continuar essa série. Então, vocês podem ficar tranquilo que a cada 2 ou 3 dias vai ter mais um episódio. Pessoal, vamos lá, veja. Uma coisa que está me preocupando, né? Que é uma tendência dos nossos dias, é a reabilitação do nazismo, ou do neonazismo, ou do fascismo, do chamado neofascismo, né? Veja, eu acho assim, que nas redes sociais, né, os seus algoritmos conseguiu o feito, né, os algoritmos aí da rede social, né, conseguiram o feito de gerar pessoas simpáticas ao nazismo, né? Veja, não há nada que se compare a isso, em termos de ignorância, de manipulação e de bestialização, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso, hein? Então vamos ao assunto aqui do nosso vídeo, um dos assuntos, que são assuntos esparsos, né? Eu vou comentando conforme eles vão aparecendo. Veja, a China acertadamente dificultou ainda mais o acesso do Pentágono e suas empresas, né, coligadas, aí nunca é demais se dizer, o verdadeiro governo dos Estados Unidos é a indústria bélica. Esse é o verdadeiro Deep State, né? Quais empresas? Raytheon, Lockheed, Northrop, né, Grumman, Boeing, né? Então a China acertadamente dificultou, através de um sistema de cotas, aí, as terras raras, inclusive a partir de outros países, né? Todos vimos Trump se derretendo diante do nosso Lula, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O Brasil tem uns 23% de reserva, né? Minério bruto. Os Estados Unidos têm 2%, quer dizer, eles não têm grandes reservas de terras raras. Mesmo assim, eles processam 12%, porque eles têm lá um processo de industrialização, né? De purificação, de processamento das terras raras. Detalhe, veja, ter os minérios no subsolo não significa ter o poder de processamento industrial, mas a China tem, porque ela investiu muito nisso durante muitos anos. Então, hoje a China ela processa 70% das terras raras, né? Então, por exemplo, sem certos metais ali, lantanídeos, ímãs, o neodímio, o praseodímio e vários outros, né? Você não consegue, por exemplo, você não consegue que a turbina de um avião não derreta. Porque numa liga metálica, uma quantidade mínima de terras raras ali, não sei exatamente qual, mas você sabe, para você fazer uma turbina, você precisa de uma liga metálica. Ferro, aço, titânio, cobalto e alguma terra rara ali que pode estar num nível assim de 1 ou 2% apenas, mais que vai dar a resistência necessária. Você potencializa o metal a um grau de resistência fantástico, né? Então, assim, você não tem alta tecnologia sem terras raras. E o Pentágono e suas empresas, sem isso daí, simplesmente, como é que eles vão fazer? Um país que vive da guerra, né, que vive de arma, que vive de fomentar guerras, que vive de manter bases militares pelo mundo, né? Como é que eles vão fazer? Como é que eles vão se manter, né? Agora, veja bem, os Estados Unidos, veja, ele poderia se reinventar nesse momento, né? Ele poderia se reinventar. Veja, ele está tendo uma chance, a China está dando uma chance aos Estados Unidos de se reinventar. Veja, qual que seria o raciocínio lógico? Veja, eu não posso mais ter a indústria bélica mais pujante do mundo, né, porque vai levar anos para eu processar as terras raras que eu preciso, né, para eu poder ter os insumos, para eu poder ter os produtos de que eu necessito para manter a minha indústria bélica num alto nível, né? Então não consigo mais, por exemplo, concorrer com a China. Então o que eu vou fazer? Bom, e se eu investisse na minha população, né? Em vez de ficar combatendo Harvard, né, tratando o imigrante como se fosse um bandido. Pessoal, o imigrante é a pessoa que mais trabalha dentro dos Estados Unidos.
Isso é um país de imigrantes. Né? A propósito, o Papa Leão XIV, ele disse que a maneira como os Estados Unidos estão tratando os seus imigrantes é desumana. Né? É uma coisa assim, é uma coisa deprimente, a maneira como eles estão os tratando. Por que eles não os ajudam? Né? Porque eles não os ajudam a tirar os seus documentos. Muitas dessas pessoas são extremamente úteis e necessárias para a própria economia dos Estados Unidos. Porque eles fazem o trabalho penoso, o trabalho sujo, o trabalho de chão de fábrica, o trabalho insalubre, limpeza de bueiros, de privadas, trabalhos perigosos. O norte-americano vai fazer isso daí? Não vai. Pessoal, os Estados Unidos tem 50 milhões de pessoas passando necessidade. 50 milhões de pobres dentro do país mais poderoso, mais pujante militarmente do mundo, né? E que tem um punhado lá de trilionários. Né? O Elon Musk tem $1 trilhão. Né? Então você tem aquele 1% de pessoas que são bilionárias, você tem uma classe média que ainda é muito grande, muito consumista, muito poderosa, mas que está tremendamente endividada. Né? E você tem 50 milhões de pobres, pessoas morando aí na Rua da Amargura, morando em praça, debaixo da ponte, em trailer se desfazendo, em carros velhos, né? Pessoas que estão drogadas, que estão abandonadas, que estão largadas, literalmente. Por que eles não investem na sua própria população? Por que eles chegaram a esse ponto? Né? Justamente porque eles têm um modelo de desenvolvimento que é calcado em guerra, né? E que é explorar outros países, né? Graças ao seu dólar, né? Graças ao seu sistema SWIFT, né? Sem o qual você não faz pagamento, você não compra, você não vende, você não transfere dinheiro. Né? Então é muito complicado assim. Né? Mas será que ele vai se reinventar? Eu duvido. Né? Porque a primeira reação do Trump... Qual foi a primeira reação do Trump, quando a China anunciou, no dia 9 agora de outubro, que ela ia estabelecer cotas para fornecer terras raras? Né? E a cota dos Estados Unidos deve ser a menor de todas. Né? Ele imediatamente pensou na única coisa que lhe passa pela cabeça, né? Que é ganhar dinheiro tarifando. Então ele meteu lá uma tarifa de 100% em cima da China. Veja, isso aí já se provou ineficaz contra a China, esse negócio de tarifa. Agora, isso aí está fazendo com que o Trump fique cada vez... Ele, pessoalmente, está ficando cada vez mais rico. E veja, então a fortuna dele pessoal vai aumentando. Agora, o norte-americano não. O norte-americano não está melhorando de vida. Não está diminuindo a dívida. Não está diminuindo a pobreza e o desemprego. Não está. O país está estagnado. Né? Ao mesmo tempo que ele vai ganhando cada vez mais dinheiro, para ele, né, vai aumentando também o seu número de inimigos. Né? Enfim, os Estados Unidos não vai para um caminho bom. Né? Aliás, eu acho que é um caminho moralmente deprimente. Veja, o que trouxe o mundo a essa situação, a esse estado de coisas, a ponto do Papa dizer, isso não é cristão, isso não é mesmo, isso é medonho. Quando é que vocês desvirtuaram o cristianismo? Veja, quando vocês entraram de cabeça na usura e no belicismo. Né? E por que os cristãos sempre perdoaram os piores usurários do mundo? Né? Você pode verificar, ao longo aí de 2000 anos, os cristãos sempre acabaram perdoando, né? Principalmente na era moderna e na era contemporânea, aqueles que praticavam a usura. Né? Mas é o assunto do nosso outro vídeo lá da playlist. Todas essas guerras são guerras dos banqueiros, né? Que eu vou me aprofundar nesse tema. Pessoal, se eu fosse palestino e jovem e tivesse 10 mil conterrâneos meus palestinos literalmente apodrecendo em prisões israelenses, que é o que está acontecendo exatamente agora, e agora eles disseram que por causa do cessar-fogo anunciado pelo Trump, vamos ver se vai acontecer, né? Eles foram forçados a aceitar. O gabinete lá da sinagoga de Satanás lá foi obrigado a aceitar, né? Porque a chapa tá queimando, né? A chapa deles está queimando. Né? Então eles foram obrigados, porque quando o Trump anunciou, porque o Trump é midiático, né? Imagine se eles não aceitam. E aumentar ainda mais a gritaria contra eles, que só cresce, só aumenta, com razão. Infelizmente isso está acontecendo, porque mais pessoas estão tomando consciência deste medonho genocídio.
que já tem um século, né, acontecendo contra aquele povo que é o povo originário da Palestina, que são os palestinos, né? Mas veja, se eu tivesse 10 mil conterrâneos meus apodrecendo numa prisão israelense, com certeza eu raptaria alguns israelenses e obrigaria o seu governo a negociar comigo. E é exatamente o que o Hamas fez, né? Vamos ver como é que vai ficar essa negociação aí. Pessoal, falar aqui do imposto de renda, né? Veja, o primeiro cérebro dos que estão contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês está no intestino grosso. O que quer dizer isso, pessoal? Acontece que os cientistas dizem que o nosso segundo cérebro fica no intestino, né? Mas assim, quem está contra a isenção de imposto de renda para pobre, né, o primeiro cérebro é o intestino, não é o que está na cabeça, né? Porque é um absurdo. O indivíduo gasta 5 mil reais no almoço, né? Ganha 500 mil por ano, 1 milhão por ano, tem uns que ganham isso por mês, né? Mas ele é contra isentar pobre de pagar imposto de renda. Agora você vai dizer, pô, você está dizendo que quem ganha 5 mil reais por mês é pobre? Sim, imagine um provedor de uma família que ele trabalha na família, né? A mulher é dona de casa, ele tem 2 filhos, ele é assalariado, ele ganha 5 mil reais por mês. Esse indivíduo não é pobre? Veja, imagine que ele pague aí, numa casinha aí, na periferia de São Paulo, hein? R$ 1.500 de aluguel. Por baixo, por baixo. É difícil você ter uma habitação aqui em São Paulo por menos de R$ 2.000 por mês. Agora, veja, ele tem que se locomover até o trabalho, ele paga para trabalhar, né? Ele tem que tomar condução todo dia. Porque será que o indivíduo que ganha 5 mil reais por mês e paga 2 mil de aluguel, com 3 mil reais ele compra um carro? Ele tem que alimentar a família. Se ele tem 2 filhos, pode ser que um esteja na escola, né? Deve ser escola pública, né? Mas ele tem que comprar algum material escolar, né? Apesar que a escola pública fornece tudo isso daí, né? Você acha que ele tem um plano de saúde? Veja, então ele tem 3 mil que ele tem que pagar a internet, ele tem que ter celular, ele tem que comprar comida, ele tem que se locomover, né? Ele tem que pagar energia elétrica, tem que pagar água, luz. Pessoal, é pobre. Não é rico quem ganha 5 mil reais por mês. Agora, se na família ele trabalha, a mulher trabalha, mais um filho trabalha, né? Vamos dizer, se tiver uma renda de 10 mil reais, sabe, aí já melhora substancialmente a condição de vida da pessoa. Porque quando a pessoa ganha pouco, tudo que ela ganha é para comida, né? Você não tem dinheiro para outras coisas, né? Por exemplo, para comprar livros, para ler, para estudar, para ouvir boa música, por exemplo, ou para fazer uma viagem, ou para trocar o motor de arranque do seu carro, se ele pifar, né? Você tem dinheiro para fazer as coisas, né? Eu acho que isso é uma grande diferença também aqui entre uma direita, né, que quer acabar com os pobres, né? Enquanto que a esquerda, o pessoal critica muito, mas ela quer acabar com a pobreza. Veja, então é diferente você querer acabar com a pobreza, né, e você querer acabar com os pobres, né? Então, veja, faz uma enorme diferença. Essa sutileza semântica aí faz uma enorme diferença, vocês não acham? Aí o indivíduo vai dizer assim, mas é porque essa esquerda petista, eles querem acabar com a pobreza, sugando até a última gota de sangue deles. Veja, eu não sou um adepto da esquerda petista, mas quem sempre lutou para melhorar o salário mínimo, quem sempre lutou, por exemplo, para isentar do imposto de renda, não é a direita bolsonarista. Então, há que se dizer, né? Quem só fala em privatizar, em vender, né, que o governo gasta muito. Sabe, o governo gasta muito porque o Brasil ele precisa de políticas sociais. O Brasil precisa. Ele precisa aperfeiçoar isso daí, mas ele não pode ficar sem isso daí, né? Eu não sou contra o gasto público. Eu não sou contra. Essa coisa de teto de gasto, comigo não funciona, hein? Bom, isso é uma outra discussão. Eu já abordei isso em vários vídeos meus, inclusive especificamente sobre esse tema, né? Dessa parte econômica, né? Ih, peraí, o cachorro tá... Ravel! É o Rava. Pessoal, olha só. Aí o Trump, ele ficou contrariadinho aí, né? E aí disse que ia mandar Tomahawks, né? Primeiro dizia que o Putin era amigo dele, que ele gostava do Putin.
E aí, no fim, ele volta para trás, porque o Trump, nada do que ele diz você pode escrever. Né? Ele sempre vai melar aquilo que ele diz. Né? Que, aliás, esse é um método dele, né? É um método de governo dele. Né? É dizer tudo o que ele disse antes. Né? Ele é uma metamorfose ambulante, né? Trazendo confusão aí para todo mundo. Então, assim, na verdade, se ele queria mandar um míssil para a Ucrânia, o certo seria ele mandar um Patriot, né? Que é muito superior ao Tomahawk. Né? O Tomahawk aí, olha, se você lançar 100 mísseis Tomahawks contra a Rússia, né? Primeiro que o russo vai saber que esse Tomahawk foi fornecido pelo Donald Trump, lá dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Né? Veja, se eu fosse o russo, aliás, já disse isso aí, se eu fosse o russo e o chinês, eu colocava armas nucleares em Cuba, táticas e estratégicas, e também na Venezuela, né? Porque só o russo tem que sentir a angústia de ter países, a OTAN, os Estados Unidos, falando em colocar armas nucleares na Ucrânia, só ele que tem que sentir essa angústia. Não, os americanos deveriam sentir essa angústia também, sabe? Ó, tem bombas nucleares aí em Cuba, aí na Venezuela, e aí? É só isso que sionista respeita. Né? Só respeita a força bruta, que é uma força de persuasão formidável. Isso vai acabar acontecendo, né? Porque ele insiste, agora ele diz que vai mandar mísseis Tomahawks, que veja, um míssil quase que obsoleto aí, o Tomahawk. Se você jogar 100 mísseis Tomahawk contra a Rússia, você vai conseguir fazer com que 5 atinjam seus alvos, porque os russos vão conseguir derrubar, destruir em pleno ar pelo menos 95 deles. Né? Mas vamos supor que 5% passe, vão atingir o alvo. E daí? E como é que vai ficar? Né? Bom, coisa boa não vem disso daí, né? Bom, aliás, esse método do Trump, né, de fazer tudo o que ele criticava no Biden e ainda querer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né, que foi dado aí para uma quinta coluna, né, que queria derrubar o Maduro e entregar o petróleo de graça para os Estados Unidos. Que paz que é essa? Né? Veja, o Maduro, bom ou mal, ele é latino-americano e ele defende os interesses da Venezuela. É isso. O grande problema da Venezuela foi causado, você sabe muito bem por quê. Porque eles pegaram o ouro da Venezuela, né? Eles impediram a Venezuela de comprar e vender por causa do seu sistema SWIFT, maravilhoso, né? Depois eles impediram a Venezuela de comprar e vender. A única coisa que ela fazia, que é vender e comprar, que é vender petróleo, né? E aí tentam derrubar o Maduro. Quer dizer, então o país acaba se militarizando, né? Para poder defender aí o seu recurso energético. E aí enfia essa mulher aí, né? E dá o Prêmio Nobel da Paz para ela. Porque não trouxe paz nenhuma para a Venezuela. Não adianta nada. Né? A Guaidó de saias aí, a Navalny, enfiar lá um... Bom, e o Trump, o método do Trump aí de taxar todo mundo e depois voltar atrás, pessoal, isso aí é simplesmente imbecil, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu estava reassistindo aquele vídeo maravilhoso do Breno Altman contra o Flávio Abujamra, né? Que ele mudou o nome para Morgenstern, né? E o Breno Altman destruiu aí todos os argumentos, né? Dizendo que ele disse que o nazismo era de esquerda, né? Quer dizer, uma coisa absolutamente absurda, né? Assim, um grau de ignorância, né? Falta de leitura, né? Isso daí, né? E de própria conhecimento dos fatos, né? Veja, porque pessoal, o nazismo só existiu e surgiu em função de combater o socialismo, o verdadeiro socialismo. Né? O nazismo é um socialismo fake, né? Veja, é um regime das grandes corporações industriais ocidentais. A coisa que o Hitler mais fez na vida dele foi privatizar as empresas alemãs para as grandes corporações. Isso foi o que ele mais fez. Né? E depois, no esforço de guerra, ele fez essas indústrias trabalharem para o esforço de guerra alemão. Né?
Veja, assim, mas na verdade é um regime das grandes corporações industriais ocidentais desesperadas com a ascensão social dos trabalhadores e desesperadas com o crescimento da União Soviética. Veja, o nazismo pertence ao campo da direita, o campo do capitalismo, né, das corporações, dos liberais, dos conservadores, inclusive católicos, né, e cristãos. Então, assim, não dá para dizer que nazismo é de esquerda, ele é uma reação ao socialismo, ao verdadeiro socialismo. Então, não dá para você defender isso daí, né? Aliás, o Breno, ele tem um grande conhecimento, ele tem muita leitura, né, e ele é muito articulado, e ele é um grande professor. Então, assim, vale a pena reassistir esse debate. Na verdade, foi um massacre, né? Mas, assim, feito com a maior classe, com a maior educação. Ele é uma pessoa muito educada, né? Por isso é que o debate ainda é mais interessante por causa disso, né? Veja, o cara que não entende o mundo, que não aceita o mundo, né? Veja, a pessoa não precisa ter uma experiência direta das coisas. Ela pode aprender muita coisa através de leitura, né? Através de bons vídeos, de bons professores, mas principalmente as pessoas que sabem mesmo são aquelas pessoas que têm leitura e que leram muito durante muitos anos, né? E que continuam lendo, estudando, né? Mas veja, o cara que não entende ou não aceita o mundo, ele acaba se estereotipando no seu modo de pensar, ele acaba vivendo de uma maneira estereotipada, ele acaba escolhendo um lado na história, né? Quer dizer, ele não entende a história, ele escolhe um lado da história. E geralmente escolhe o lado que perdedor, né? E acaba vivendo de slogans, de gatilhos psicológicos, né? Por exemplo, o nazismo nunca foi de direita, né? Quer dizer, para que defender isso? Só para combater, para transformar a esquerda no espantalho, né? Porque a esquerda tem defeitos? Tem, a esquerda está cheia de defeitos, né? E, aliás, a esquerda precisa repensar também a sua maneira de sair do castelo, né? Que ela está encastelada aí nas instituições, aparelhou as instituições, e agora? Agora você vai perder a sua capacidade de fazer política pública junto à população? Você não pode entregar isso para essas igrejas aí pentecostais ou para a própria direita, né? Então, tem muita coisa para se fazer, né? Bom, veja, grande parte aí da riqueza dos Estados Unidos, né? Veja, eu faço muitas críticas aos Estados Unidos. Veja, isso não quer dizer que eu não goste dos Estados Unidos. Veja, eu me diverti muito com a indústria cinematográfica americana. Adoro o jazz americano, eu amo o jazz americano. Eu tenho uma vasta coleção de Bill Evans, de Oscar Peterson, John Coltrane, Wayne Shorter, Art Tatum, Big Bands. Eu gosto de todas as linhas do jazz, seja do bebop, do free jazz, né, enfim, tem muitas linhas maravilhosas, do jazz atual, do jazz contemporâneo, que hoje em dia tem intérpretes fantásticos, né? Os pianistas, né? O Ahmad Jamal, o Chick Corea, né? Enfim, são artistas fantásticos, né? Veja, mas olha só, então não posso dizer que eu critico os Estados Unidos, porque eu também falo bem dos Estados Unidos, daquilo que eu acho que vale a pena. Mesmo no rock and roll, né? Os Estados Unidos, apesar que os Beatles eram uma banda inglesa, os Rolling Stones é uma banda inglesa, né? Bom, mas os Estados Unidos tinha lá, bom, o rock já é uma outra categoria, né? Mas veja, grande parte da riqueza dos Estados Unidos, né, está baseada em trapaça, em roubo, em crimes contra a humanidade. Veja, eu não estou dizendo que toda a sua riqueza foi calcada em trapaça, mas uma boa parte dela, né? Basta dizer que eles impuseram guerras ao mundo já durante 80 anos continuamente, né? Impuseram o seu dólar a todas as pessoas do mundo inteiro, né, como moeda dominante. Você tem que comprar o dólar e pagar uma taxa em cima do papel que você está comprando. Golpes de Estado, dezenas e dezenas de golpes de Estado. O SWIFT, que é o sistema aí bancário de troca, né? Então, veja, então assim, para onde vai os Estados Unidos? E agora a sua indústria bélica, que é o seu verdadeiro governo, está num grande impasse, né? Bom, eu já abordei esse tema, estaria me repetindo. Bom, acho que é isso daí então. Então era isso que eu ia trazer para vocês. Canal Luz no Fim do Túnel,
canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Chegando até aqui, peço o seu like, o seu comentário, torne-se membro do canal, traga um seguidor para o canal, prestigie o canal é feito na raça. Eu tentei falar mais alto, mas assim, eu estou pensando em passar a fazer o vídeo na própria plataforma do YouTube. Daí então eu vou usar uma câmera e um microfone e vai melhorar substancialmente a qualidade da imagem, principalmente do som, que é o mais importante, porque tem muita gente que gosta de assistir o vídeo quando está fazendo ginástica, ou está caminhando na rua, ou no trânsito, ou no carro, que é até mais gostoso. Eu também faço muito isso daí, porque são muitos vídeos que eu também tenho que assistir, e geralmente eu ouço durante o dia, né? As pessoas que eu sigo, né? Por exemplo, o Cobori, eu não perco vídeos do Breno mesmo, né? Assim, aquele Danny Hype, ele faz entrevistas fantásticas, né? Tem um outro rapaz também, que ele faz entrevistas maravilhosas com o Mersheimer, com o Jeffrey Sachs, com o Scott Ritter, com o Douglas McGregor, enfim, aquele canal Judge Napolitano também tem muita coisa boa, mas aquele lá você tem que entender em inglês, porque ele não tem traduzido, falado em português, né? Hoje, por exemplo, do professor Richard Wolff, está tudo falado em português. Por exemplo, do professor Alfredo Jalife, que é um fantástico, uma fonte maravilhosa, é sempre em espanhol. Tem que ser no espanhol mesmo, né? O Thierry Meyssan, que é um francês, que, segundo o Jalife, ele é o maior analista de geopolítica vivo, né, do mundo. O Pepe Escobar é mais fácil, porque ele tem lá o seu Pepe Café, que ele faz em português, é muito acessível, e assim vários outros, né? Pessoal, então é isso, vamos em frente, vamos ficando por aqui. Eu agradeço aí o seu apoio. Maiores descrições aí, tá na descrição do vídeo. Obrigado a todos, vamos ficando por aqui. Não deixe de assistir a série, hein? Todas as guerras são guerras de banqueiros. Estou prometendo já o segundo episódio. Obrigado a todos, foi seu interlocutor Helder Araújo e me despeço agradecido pela sua atenção. Uma boa noite aí, pessoal. Até a próxima, fiquem com Deus.